Oi, gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Ana Flávia, eu sou maquiadora e hoje eu vou testar a nova coleção de blushes da Mari Saad. E aí, será que o Liquid Blush vale a pena? Mas antes, já queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal se vocês gostam desse tipo de conteúdo sobre maquiagem, cabelo e beleza. Compartilha esse vídeo com aquela sua amiga que tá louca para saber sobre essa novidade aqui e também já deixa o like para você não esquecer depois. Vamos lá? Bom, gente, então para quem acompanha aí a Mari Saad, sabe que blush é a marca registrada dela e na linha dela então a gente já tinha uns blushes em pó, né, a coleção de blush em pó, a coleção de blushes cremosos e só faltava ali os blushes líquidos então para completar aí todas as texturas de blush. Então ela lançou os Liquid Blush, que são esses 4 blushes aqui, gente, então uma coleção composta por 4 tons. Esses são o Peach, que é um tonzinho de pêssego, né, como o próprio nome já diz, que é esse tom mais alaranjado, um alaranjadinho mais frio, tá? E ele é um tom bem clarinho. Na coleção, gente, a gente tem 2 tons mais clarinhos e 2 tons mais escuros. Compondo, então, essa parte de tons mais clarinhos, a gente tem também o tom Grace, que é esse tom de rosinha bem chiclete, é aquele rosinha bem assim, é um rosa mais frio, assim, um rosa mais puxado pro frio e também bem clarinho, como eu disse pra vocês, a gente tem 2 tons mais clarinhos e 2 tons mais escuros e o Grace, então, é esse segundo tom mais clarinho, esse rosinha bem chiclete, quase um lilazinho, né? A gente tem então os outros 2 tons que são tons um pouco mais pigmentados. Então a gente tem o tom Joy, né, que é esse tom de cereja, um tom bem aceso, assim, quase um vermelho, mas que se a gente dá uma esfumada nele, ele puxa um pouquinho mais para um rosa, né, um rosa mais fechado. Então um tom bem de cereja mesmo, né? E a gente tem o último tom então para fechar esse quartetinho, o tom Faith, que é esse tom de terracota, um tom mais puxado pro telha, assim, um vermelho, o Joy é um vermelho bem mais cereja, né, bem mais aberto, e o Faith é um vermelho mais fechado, mais terracota, mais telha mesmo, um vermelho bem assim, quase puxando pro marrom. Esse vermelho lindo, achei lindo ele, a pigmentação dele assim que a gente coloca assim no swatch, eu achei belíssima. Então, gente, eu fiz aí um swatch dos 4 tons comparados um do lado do outro, para vocês verem mais ou menos a diferença nas cores, né? A cartela de cores que a gente tem dentro dessa coleção. Então a gente tem os 2 tons mais clarinhos, né? Que são o Peach e o Grace. E a gente tem também os tons mais escuros, que vão ficar também show em pele negra, que são os tons Joy e Faith, tá? Então a gente tem essa gama bem completa de cores dentro da coleção. Bom, gente, então cada blush desse tá saindo por R$ 44, tá? E o kitzinho completo, que foi o que eu comprei, ele tá saindo por R$ 176. Então, gente, ele vem nessa embalagem de bisnaga, tá? Ele não vem em caixinha, ele vem já direto na bisnaga, só com um plastiquinho envolvendo aqui para o produto não abrir, né, durante o caminho, durante o transporte. Ele tem esse aplicador, gente, que ele é tipo uma almofadinha, tá vendo? Ele é uma almofadinha bem assim, consistente, bem durinha, para ficar mais fácil da gente depositar o produto na mão, né? Para o produto não ficar vazando muito, enfim. Essa borrachinha, gente, essa esponjinha, ela não foi feita, segundo a Mari Saad, ela não foi feita pra gente aplicar direto no rosto, tá? Ela falou que era mais para facilitar ali na hora da aplicação na mão, para depois a gente vir aplicando no rosto, do que aplicar no rosto direto, tá? Então é mais para facilitar ali na nossa usabilidade do que realmente uma forma de aplicar o blush, tá bom? Uma coisa que vocês têm que saber é que essa tampa, ela sai, ó, ela é de puxar, tá vendo? Então ela é uma tampa de puxar, tem que tomar cuidado só pra você não apertar demais a bisnaga, porque senão ele vai sair produto, tá? Porque se a gente roda, a gente acaba tirando, ó, vou até rodar pra vocês verem, a gente acaba tirando, então, essa tampinha e já vai direto aqui pro produto aqui dentro, tá? Então a tampinha é de puxar, não é de rodar. Então, gente, o blush líquido, né? Normalmente os blushes com essa textura um pouco mais ou líquida ou cremosa é um blush multifuncional. Então aqui, por exemplo, eu tô usando o blush tanto, né, como blush mesmo, quanto nos lábios e quanto nos olhos. Então depois eu vou falar pra vocês direitinho como é que foi a aplicação e o jeito que eu gostei de passar, né, nesses 3 lugares, se eu acho que dá certo passar nesses 3 lugares. Mas já falando pra vocês que a marca, ela apresenta o produto como um produto multifuncional, tá bom? Ele tem óleo de jojoba e óleo de argan na composição. O óleo de jojoba é para facilitar a absorção da pele. E o óleo de argan é para levar mais hidratação e dar uma suavizada ali no produto, né? Deixar a textura mais suave. Bom, gente, então eu vou mostrar aí pra vocês como é que eu apliquei, né, esses produtos.
Pra gente testar bem, ver a melhor forma de aplicar, eu apliquei com 4, como eram 4 blushes, eu apliquei de 4 formas diferentes. Então eu apliquei com a esponjinha, apliquei com os dedos, com um pincel assim mais kabuki, esse daqui é da própria coleção antiga da Mari Saad, e com um pincel também Dual Fiber, tá? Pra gente ver ali qual que é a melhor forma de aplicação, o que eu mais gostei. Então vamos começar aí com a aplicação do Peach. O Peach, gente, eu apliquei ele com os dedos. Como a minha pele é clara, eu preferi optar passar com os dedos os produtos que eram mais ali, mais clarinhos, né? Porque se fosse manchar, é mais fácil de dar uma esfumada e tudo mais. Quando o produto é muito pigmentado, com os dedos acaba ficando mais difícil. Então eu fui espalhando ali com os dedinhos. Eu achei muito fácil de aplicar com os dedos, tá, gente? Muito fácil mesmo. Eu até fiquei surpresa, porque normalmente blush líquido eu sempre tenho um pé atrás, assim, pra aplicar com o dedo. Eu acho que ele espalha demais e você acaba se perdendo ali, ele acaba indo pra lugares que você não queria, porque você coloca um pouquinho e ele se espalha demais. Mas o da Mari não, eu achei que ele não tem uma espalhabilidade tão, ele não estica tanto assim o produto. Um pouquinho dele rende, mas não rende assim pra você não ter bochecha pra colocar, sabe? Então o da Mari eu achei ele bem equilibrado assim, eu acho que ele seca assim na medida certa, sabe? Nem muito rápido e nem muito demorado. E como vocês podem ver, gente, o Peach ele não é um tom super pigmentado, então não é aquele tom chinelada. E ele é bem translúcido, né? Então eu tive que colocar várias camadas. Eu aproveitei, inclusive, pra colocar, pra esperar ele secar e colocar mais camadas pra ver se ele abria buraco, se dava pra construir camada. Eu achei que ele deu pra construir camada super bem, tá? E ele fica com esse tomzinho de pêssego mesmo, né? E é um pêssego bem assim, não é aquele laranja vivo, né? É um pêssego bem sutil, bem naturalzinho. Eu gostei muito desse tom. Normalmente eu não sou muito fã, assim, de tom de pêssego pra blush, porque eu acho que sempre vem uns tons meio vibrantes demais, mas esse não, ele é um tom mais frio, um tom mais tranquilinho, assim, que eu achei que ficou bem natural, então eu gostei bastante do tom Peach. O acabamento do produto, gente, a Mari fala que ele é um produto mate, então eu acredito que ele seja mate porque ele seca, então ele, ao contrário de um blush, por exemplo, cremoso, ele não vai ficar com aquele reflexo super luminoso porque ele seca realmente na pele. Então ele fica ali no lugar, né? Que é pra durar mais tempo, é legal que dura mais tempo também. Mas eu acho que o acabamento dele vai depender muito da base que você tá usando por baixo. Porque a minha base, né? Eu tava usando uma base ali meio semi-mate e eu achei que ele ficou com um acabamento, ó, que não é um acabamento luminoso, né? Aquele brilho, aquele vício e tal, mas é um acabamento que pega esse acabamento da base. Então, esse acabamento que também é semi-mate. E eu acho que se eu tivesse colocado ele em cima de uma base, por exemplo, mais luminosa, ele ficaria com esse vício. E talvez se eu tivesse colocado numa base mate, ele ficaria bem mais chapado. Então eu acho que ele pega um pouquinho assim dessa luminosidade da sua base. Agora vamos então para o tom Grace, gente, que é esse rosinha bem chiclete, bem Barbie. Então, com o tom Grace, eu apliquei com o pincel, né, com o pincel Kabuki de topo arredondado. Então eu fui aplicando ali com o pincel, dando batidinhas também, que foi a forma que eu achei melhor. Produtos líquidos, assim, eu sempre acho melhor você dar batidinhas do que você vir arrastando, tá? E vocês estão vendo, gente, que eu sempre tô colocando na mão primeiro, pra depois colocar ele no rosto, pra não correr o risco de manchar. E assim ficou o tom Grace. Ele é um rosinha bem chiclete mesmo, bem nesse tom de Barbie. Não é um tom que eu amo, tá, gente? Não é um tom que eu amo pra blush, não acho que fica legal em mim, mas eu gostei dele, é um tom que eu usaria. Normalmente esse tom muito chiclete eu não gosto muito, não. Mas eu usaria o Grace, eu achei que ficou bonito. Esses dois tons, então, gente, o Peach e o Grace, eles são tons bem menos pigmentados. Então, eles são tons que são bem fáceis de aplicar. Então, você não corre muito risco de manchar, justamente porque ele é mais clarinho. Então, tanto que no Peach pra fazer o teste, né, acho que no Peach e no Grace pra fazer o teste, eu até coloquei direto com o aplicador na bochecha pra ver o que acontecia, pra ver se acontecia alguma catástrofe. E eu achei que foi super tranquilo de esfumar também, achei que deu super certo aplicando direto assim com o aplicador, nem precisei esfumar na mão primeiro, porque eles são clarinhos e são fáceis de trabalhar, tá? Agora vamos para a aplicação dos dois produtos mais escuros, né? O Joy e o Faith. Então vamos começar primeiro com o Joy, gente, que é esse tom mais de cereja, né? Bem vibrante, bem forte. Como o Joy é bem pigmentado, eu preferi usar a esponja com ele, porque se algo desse errado, a esponja é mais fácil de esfumar ali, mais rápido. Eu achei que a aplicação foi super tranquila também. Eu fui dando batidinhas ali com a esponja. Todos eles, gente, eles são meio translúcidos. Então ele não fica aquele... Apesar de eles serem pigmentados, eles não ficam aquela surra de cor, sabe, na bochecha. Ele esfuma muito fácil. Então, um pouquinho de produto também você já consegue cobrir ali a bochecha inteira, não precisa gastar muito produto, né, pra usar.
como era de se esperar, como ele é um tom mais escuro pro meu tom de pele, acabou sendo um pouquinho mais trabalhoso de esfumar, mas nada demais também, nada que eu fiquei irritada de tanto que eu fiquei esfumando, não. Eu fui colocando ali, tem que ser um pouquinho mais cuidadosa e tudo mais, mas deu tudo certo, não abriu buraco, não aconteceu nada. Gostei muito de aplicar com a Sister Blend também, né? Que ela tem esse tamanho perfeitinho pra você aplicar, né? Blush cremoso, blush líquido. Sempre gostei, todos os meus blushes cremosos que eu tenho, eu gosto de aplicar com ela, tá? Porque ela tem um tamanho bem legal e eu usei ela sequinha mesmo. Então ele fica esse tom de rosa, um rosa um pouco mais fechado e vibrante, né? Bem diferente do Grace, por exemplo. Agora, gente, vamos para a aplicação do nosso último, né? O Faith, que é esse marrom mais terracota. Então, gente, com esse produto, eu comecei aplicando com o pincel Dual Fiber, tá? Esse pincelzinho aqui que eu tenho Dual Fiber, que eu gosto de aplicar blush. Mas durante a aplicação eu achei que ele tava tirando a minha base de baixo, porque como eu passei a base por cima, né, dos outros blushes que eu tava por baixo, acabou ficando uma camada espessa de base, eu achei que ele começou a arrancar minha base de baixo, então eu parei, tive que tirar a base, colocar a base de novo, enfim. E daí eu voltei e espalhei com a esponjinha também, tá, esse tom Faith. E eu achei que ele ficou lindo, gente, lindo, lindo, lindo. Um tom um pouco, ele não fica um tom assim, ele não fica um tom de marrom e ele também não fica um tom de telha muito forte, né? Ele fica um tomzinho, ó, tô aqui, inclusive usando ele aqui nas duas bochechas, né? Ele fica esse tom um pouco mais, não sei, um tom bem assim natural, um tom de blush assim bem coringa. Por incrível que pareça, o tom Faith é um tom que parece ser o mais, né, o mais vibrante, o mais escuro, o mais assim, power. Mas não, eu achei o Joy ainda mais intenso do que o Faith. O Faith você coloca e ele consegue se espalhar assim com muita facilidade, ele não fica tão pigmentado. O Joy aqui dos quatro, pra mim, é o mais pigmentado, tá? Inclusive, gente, eu falei pra vocês que eu usei os dedos, né, pra espalhar ali os mais clarinhos, porque eu achei que podia dar ruim, mas eu usei os dedos pra testar, eu usei também pra espalhar com os dedos os tons mais escuros. E eu achei que deu super certo também, achei que foi muito, muito tranquilo de espalhar. Eu não fiz um teste de durabilidade com ele, porque eu queria fazer esse vídeo rápido pra vocês, então não consegui testar ele ao longo do dia, mas eu acho que ele vai durar bastante, tá? Porque, por exemplo, aqui eu coloquei na minha mão, depois eu vim com uma toalhinha, ó, e ele ainda ficou aqui um pouquinho da cor, tá vendo? Esse daqui é o Joy e aqui tem um pouquinho do Faith também. Então, eu acho que ele vai ficar bem, vai segurar bem na pele, porque ele acaba aderindo, ó, tá vendo aqui nos pelinhos, como ele acaba sugando, a pele acaba sugando um pouco do produto, justamente por ele ter essa textura mais líquida, né? Então, eu acho que ele vai durar muito legal, e também você pode colocar ele como se fosse um primer, né, pro seu blush em pó, por exemplo. Colocar ele assim, e o blush em pó por cima, pro seu blush em pó durar bem mais tempo também. Então, esse é um truquinho legal. E como vocês podem ver, gente, todos eles têm o mesmo acabamento, né? Por isso que eu não falei tanto do acabamento pra cada um, porque todos eles têm esse acabamento que seca na pele, mas que ele acaba pegando um pouquinho da luminosidade da sua base, né? Dependendo da base que você tá usando. Aqui nessa make, gente, eu tô usando o tom Faith, tá? Tanto aqui na bochecha, quanto nos olhos, quanto nos lábios. Então, gente, eu vou falar um pouquinho pra vocês o que eu achei dele nessas outras funções, né? Então, como eu falei pra vocês, ele é um tom muito vibrante, né? Quando a gente aplica direto na mão. Inclusive um tom lindo, né? Lindo, lindo, lindo esse vermelho do Faith. Mas quando a gente vai espalhando ele vai perdendo a intensidade, justamente por ele ser um tom mais translúcido e por ele ser um blush, né? Então, se ele ficasse com esse tom muito, muito vívido na bochecha, já era, né? Ia ficar aquela mais do que chinelada. Então, ele espalha com muita facilidade. Eu achei que ele não fica tão legal nos olhos, não. Acho que não vale a pena o esforço, sabe? Porque pra ficar com esse tom aqui, eu tive que colocar um monte de camadas, esperar secar, colocar mais. E mesmo assim, ele não pegou muito bem, tá vendo? Então, assim, ficou bonitinho, né? Talvez se eu colocar, sei lá, um pó por baixo, dar uma selada na pálpebra e colocar ele por cima, tentar fazer isso, talvez pegue mais. Mas assim, não achei que valeu o esforço, sabe? E eu achei, gente, perfeito nos lábios, perfeito, achei lindo. Pra fazer essa boquinha coreana, né, que eu fiz pra vocês, essa boquinha estilo coreano, que ela é bem esfumadinha, assim, o lábio bem esfumadinho e aqui dentro um pouco mais escuro, eu achei que ficou perfeito, um produto ideal pra isso. Mas, ó, ele seca mesmo nos lábios, tá vendo? Ó, ele seca bem assim, então pra vocês verem como é que ele já vai ficar na bochecha também, porque ele realmente não sai, ó.
Aqui ele também não tem muita hidratação, tá vendo? Que meu lábio tá bem sequinho. Como se fosse um lip tint mesmo, mas com essa textura um pouco mais aveludada, né? Uma textura que... Um lábio que fica um pouco mais aveludado. Eu vou deixar também pra vocês todos os tons, tá? Aqui eu tô usando o Faith, como eu falei pra vocês, mas eu vou deixar pra vocês todos os tons nos lábios, como é que fica. Bom, gente, então considerações finais, né, sobre essa nova coleção de blushes da Mari Saad. Então, gente, vamos falar primeiro dos pontos negativos, porque eu tenho mais pontos positivos do que negativos. Então, isso é um ponto positivo pro produto, né, porque eu tenho mais pontos positivos do que negativos. Mas então eu vou falar as coisas que eu não gostei primeiro, tá? Primeiro, gente, uma coisa que eu não gostei muito foi de a gente girar e conseguir ter acesso a esse produto aqui embaixo. Porque gente, tipo assim, não é um super ponto negativo, mas é uma coisa que eu achei que poderia ser colado, sabe? Que a gente não precisaria ter acesso a isso. Não sei se eles fizeram isso porque se entupir aqui, a gente pode pegar o produto daqui, sei lá. Mas, ou se, tipo, tiver acabando, enfim, a gente poder pegar o produto daqui. Mas eu achei que, às vezes eu esqueço que é de puxar, e daí eu vou rosquear e acabo tirando essa parte, enfim. Mais um detalhe mesmo. Agora, coisas que eu não curti muito. Esse tom Joy, os outros tons eu não senti tanto isso, tá? Mas esse tom Joy, vocês estão vendo que enquanto eu tava falando com vocês, ele foi subindo o produto aqui? Então isso eu não gostei tanto, porque acaba desperdiçando o produto, ele vai subindo sozinho, eu não tava apertando ele aqui. Então ele foi subindo sozinho e acabou que, ó, tem um monte de produto aqui que eu vou tampar e vai desperdiçar, sabe? Então isso foi uma coisa que eu não gostei da embalagem. E uma outra coisa que eu não gostei também é que quando a gente vai tampar aqui, às vezes a tampinha acaba esbarrando aqui nessa esponjinha e a gente fecha e fica tudo um acúmulo aqui de produto, sabe? E daí você vai pegar aqui na mão, suja toda a mão. Enfim, mais um ponto positivo que eu gostei dessa embalagem. Primeiro é que ele tem aqui, ó, mostrando a cor do produto. Eu achei isso muito legal. Ó, pra gente ver certinho, a gente não precisa ficar pescando o nome do produto, sabe? A gente já consegue ver pela própria embalagem, tanto nessa parte aqui de cima quanto embaixo. Uma outra coisa que eu achei legal da embalagem tem o lado do bem e o lado do mal da esponjinha, né? Então eu curti essa esponjinha, achei legal pra você colocar na mão e já dar uma esfumadinha, sabe? Achei que facilita bastante. Ó, e esse daqui, por exemplo, talvez seja um problema da minha própria embalagem aqui do Joy, que acontece isso de ficar subindo. Porque esse daqui, por exemplo, não. Então eu gostei disso, gostei que você pode aplicar assim, enfim, não fica lambuzado aqui, sabe? Fica bem sequinho. Eu achei, a Mari falou que não era pra aplicar direto, mas eu achei que dá pra aplicar direto sim e depois vir espalhando, só tem que espalhar rápido, né? Não pode ficar bobeando, conversando, deixando o negócio secar lá, porque daí você não vai conseguir esfumar. Ah, e também não vai colocar um monte de uma vez, né, gente? Isso é uma dica boa. Toda vez que você estiver usando esses produtos que são mais pigmentados e tudo mais, vai com calma, não vai colocar ali um monte de cara, porque daí depois você não consegue espalhar. Coloca um pouquinho, vai espalhando, vai adicionando camadas, tá? Até porque, como eu falei pra vocês, esse produto constrói bem em camadas. De ponto negativo era mais essa questão da embalagem, tá, gente? Mais uns pontinhos assim, não é como eu falei pra vocês, não é um super ponto negativo, mas eu achei legal falar o que eu achei pra vocês de verdade, tá? E agora vamos para os pontos positivos. Então, primeiro, gente, a seleção de cores eu gostei muito, porque eu achei que ela atende tanto as pessoas com a pele muito, muito clara, já que esses produtos, né, os mais clarinhos, o Grace e o Peach, eles são bem clarinhos também. Então atende pessoas com a pele muito clara, mais clara que a minha, atende pessoas com a minha pele, com o tom de pele assim parecido com o meu, e eu acho que vai até assim uma pele mais média, ele já tá atendendo também, tá? É legal ter um tom bem clarinho, sabe? Porque às vezes eu acho que a Mari, ela se empolgava ali nas outras coleções de blush, eu sentia que ela se empolgava na pigmentação e às vezes um tom, pra uma pessoa que tem um tom muito, muito claro, tem que tomar muito cuidado pra não ficar um blush chinelada, sabe? Gostei muito também, muito desses tons aqui mais escuros. Nossa, esse daqui Faith, eu achei perfeito, achei lindo, lindo, lindo. Enfim, gostei demais desses outros dois tons, que daí também dá muito certo pra uma pele bem escura. Eu acho que vai ficar legal, porque, como eu falei, ele é bem pigmentado, você consegue construir camadas e consegue deixar a cor mais intensa, né? Então eu acho que vai ficar legal. Pra pele clara, mais clara que a minha, tem que tomar um pouquinho de cuidado pra você não bambear nele e acabar ficando com um blush muito forte. Mas se você for ali com cautela, também fica muito legal e dá super certo, tá bom? O segundo ponto positivo é a questão da facilidade de espalhar, gente. Eu fiquei surpresa real, fiquei muito surpresa com a facilidade de espalhar esses produtos. Porque como eu falei pra vocês, eu não sou assim super fã de blush líquido, justamente porque eu acho difícil de espalhar.
eu acho que demanda muito tempo, demanda muito trabalho, e esse não, eu gostei muito da forma com que ele espalha. Ele não fica, assim, não corre o risco de você manchar sem querer, sabe? Porque você colocou muito, ele já secou, e aquele desespero, não. Eu achei que ele seca num tempo muito legal, assim, que você consegue aplicar o blush com tranquilidade e consegue deixar ele bonito, assim, sem abrir buraco, consegue construir camada. Então, eu gostei muito disso, tá? Muito da facilidade de aplicar o blush e de você ficar ali com a cor um pouco mais intensa. Sobre a melhor forma de aplicar, né? O que eu achei, qual forma de aplicar eu achei melhor. E por incrível que pareça, gente, eu gostei mais de aplicar com os dedos. Eu nunca gosto de aplicar mais com os dedos blush cremoso, blush líquido, porque eu acho que é muito trabalhoso, você fica lá espalhando com o dedo. Mas, gente, eu achei tão fácil de espalhar esse produto que eu vim ali com os dedos rapidinho e já espalhei. Não precisei voltar com esponja nos tons mais clarinhos, né? No tom mais escuro eu até precisei dar uma acabadinha ali com a esponja, mas o tom mais clarinho assim com o dedo foi rapidinho. Então eu gostei muito de aplicar com os dedos, achei que foi muito legal. E ele também com o dedo ele consegue acumular um pouco mais de produto, ficar um pouco mais intenso, né? Então isso é uma coisa legal, principalmente para esses tons mais claros, que eu não precisei ficar colocando muita coisa, porque já com o dedinho ele já espalhava bem. Em segundo lugar, gostei de espalhar com um pincel, tá? O pincel Kabuki, o pincel, esse daqui, ó, cadê? Esse daqui da Mari Saad, eu gostei muito de espalhar com ele, porque esse pincel, gente, é uma maravilha, pena que saiu de linha, porque você consegue espalhar ele rapidinho também, gostei muito de espalhar com ele. Assim, eu gostei mais de espalhar com os dedos na forma no sentido de acabamento, que eu achei que ele deu uma cobertura legal e foi fácil de espalhar, mas assim, o pincel é o mais prático de todos, esse pincel Kabuki, então eu gostei bastante. Em terceiro lugar, a esponjinha. A esponjinha, gente, é papo toda a obra, né? Porque você consegue espalhar ela bem fácil em todos os produtos. Mas, enfim, achei que ela foi um pouquinho mais trabalhosa do que os outros dois, por isso que ela ficou no meu terceiro lugar. E esse pincel aqui, eu acho que com essa base não deu muito certo, então nem vai entrar nessa categoria. Outra coisa, gente, dos tons, né? Que tom que eu gostei mais. Então eu vou colocar aqui pra vocês em ordem do que eu mais gostei pro que eu menos gostei. Então, em primeiro lugar, eu gostei mais do tom Face, tá? Ele você consegue usar com toda a maquiagem. Muito coringa, amei esse tom. Em segundo lugar, ficou o Peach. Gostei muito desse tomzinho de pêssego, gente. Normalmente eu não gosto muito de tom de pêssego, mas eu gostei muito desse Peach. E em quarto lugar ficou o Joy, né? Que é esse cerejão, que é um tom mais intenso, mais vibrante. E em último lugar, mas não menos importante, tá? O Grace, que é esse rosinha que eu falei pra vocês que eu não sou muito fã de blush rosa chiclete. Então, por isso que ele ficou em último, mas todos eles são muito lindos, tá? Gostei bastante da gama de cores, como eu falei pra vocês. Bom, gente, então já queria avisar vocês que na sexta-feira eu vou liberar aqui um vídeo comparando esse blush líquido com a última coleção que a Mari lançou de blushes cremosos, pra vocês verem a diferença ali na textura, na aplicação, e qual dos dois seria mais legal, mais interessante pra você, né? Dependendo do seu estilo de vida. Então, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve pra não perder esse vídeo. Já ativa o sininho também, na sexta-feira eu vou liberar esse vídeo, tá? Fazendo essa comparação entre esses dois blushes da Mari Saad. A coleção de blushes líquidos versus a coleção de blushes cremosos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Me conta aqui nos comentários também qual foi a sua cor preferida, o que você achou dessa nova coleção de blushes da Mari Saad. Não deixa de dar o seu like e compartilhar com aquela sua amiga que tava louca pra ver essa coleção. E até a próxima!